Eu quero deixar registrado aqui um pouquinho de um texto desse livro, que eu encerrei a leitura dele e eu me prendi num parágrafo, e eu quero deixar aqui esse parágrafo. O livro fala sobre o espinho na carne e a graça de Deus. E nesse parágrafo, o pastor Marcelo Aguiar, autor deste livro, ele fala assim: toda pérola é uma joia formada a partir da ferida de uma ostra. Toda pérola é uma joia formada a partir da ferida de uma ostra. Nesse sentido, as pérolas se tornam uma parábola adequada para descrever aquilo que ocorre quando a carne, o espinho e a graça se encontram. Ele fala que nessa história inquietante e desafiadora, na qual todos nós fazemos parte, há um elemento frágil e vulnerável, passível de ser ferido, falando da carne. Contra ele se levantam as fraquezas, os insultos, as privações, as perseguições e as aflições que tem a ver com o espinho. E a única possibilidade de superação se acha na aplicação de sucessivas camadas do providencial amor divino, que é a graça. A graça, ela salva. A graça, ela liberta. A graça, ela alegra. A graça, ela cura. A graça de Deus, ela nos protege. A graça de Deus nos enriquece. A graça de Deus, ela torna o ar que nós respiramos. Se não fosse a graça de Deus, não havia misericórdia. É por causa da graça de Deus que desde o Éden, desde a queda, quando ele sacrificou animais para fazer peles, para fazer roupa, para vestir nossos pais, a graça existe desde o jardim. Por incrível que pareça, a primeira graça acontece lá no jardim e ela se encerra lá no jardim, onde nós entendemos que no jardim do Éden Deus colocou um homem vivo e ele saiu morto. Lá no jardim, aonde o corpo do segundo Adão foi colocado, um homem morto e saiu um homem vivo. A graça, ela começa lá no Éden e ela conclui lá quando Jesus ressuscita. E a igreja, ela passa a tornar graciosa, porque Jesus é gracioso e é o cabeça da igreja. E eu falo igreja, pessoas, eu falo igreja, homens, mulheres, jovens, moças, rapazes, crianças. Eu falo igreja, pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. Tudo por causa da graça. É a graça de Deus que faz com que suportemos as aflições, as perseguições, as privações. É por causa da graça de Deus, que é o suficiente, que nós vencemos todos os dias. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor basta para você. Guarde isso no coração. Guarde isso no coração. A graça do Senhor é graciosa e basta para a nossa vida. Deus abençoe.